Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal, vamos para mais uma aula do Trader na Prática, aula diferente hoje no estúdio novo, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre contexto e eu também vou contar sobre a novidade, né? Que é a nossa página de panorama, tá? Onde a gente vai mostrar para vocês aí o quanto é importante vocês estarem bem informados, com as informações certas, corretas, para a gente entender o que está acontecendo no mercado. E a ideia dessa página também é facilitar esse nível de informação, né? Lembrando que hoje em dia informação custa caro, né? As plataformas de notícia, de cotações, tudo bem caro e geralmente não são concentradas, né? Tem muita informação, fica difícil a gente filtrar o que tem de bom ou não de informação. E a ideia de criar essa página foi para tentar replicar de uma forma mais simples possível, né, todas as informações necessárias que a gente usa no dia a dia para entender o contexto do cenário, tanto interno quanto externo, entender as correlações para poder tirar proveito da melhor forma possível das movimentações do mercado e para a gente entender o porquê dessas movimentações, tá? Fazendo um overview base dessa página, qual que é a ideia? Essa página ela é feita especialmente pensando como o cenário atual reflete no dólar, tá? Então, se a gente olhar no topo, a gente tem alguns retângulos ali, da esquerda para a direita. O primeiro item que a gente tem é o DX. Se vocês notarem, ele está em cinza, tá? Ele está em cinza e não é à toa que ele está em cinza. O DX, geralmente, ele começa a fazer movimento ou ser expressivo para o mercado a partir de oscilações de 0,30, ou seja, 0,30 acima de 0,30 é uma movimentação que é positiva para o dólar, tanto é que se ficar acima de 0,30 ele fica verde, né? Abaixo de 0,30 ele é negativo para o dólar, então ele fica vermelho, enquanto ele está oscilando entre menos 0,30 e mais 0,30 ele fica cinza, que significa neutro, né? Apesar do dólar estar negativo, o DX é o índice dólar, apesar do índice dólar estar 0,24 negativo, ele ainda está num patamar neutro, né? Olhando para o cenário externo, tá? A mesma coisa acontece para o S&P. O S&P é inversamente proporcional ao dólar. Tá? Então, qualquer oscilação dele acima de 0,30 positivo, ele vai ficar em vermelho. Por quê? A movimentação positiva do S&P geralmente é negativa para o dólar. Tá? E qualquer oscilação abaixo de 0,30, ele vai ficar verde. E se ele ficar entre 0,30 negativo e 0,30 positivo, ele vai ficar cinza, ou seja, neutro. Nesse momento, a gente tem um DX negativo, tá? Mas está 0,24 de queda, por isso que ele está cinza. A gente tem um S&P com 0,58 de alta nesse momento, por isso que ele está vermelho, tá? Porque ele é inversamente proporcional. Ou seja, olhando esses dois fatores, a gente vê uma pressão de baixa para o dólar. Detalhe, no cenário externo, tá? Já a gente fala sobre isso. Mais para o lado a gente tem o petróleo está ali também 0,72 de alta nesse momento. Tá? O petróleo segue a mesma linha. A partir de 0,30 positivo, ele fica vermelho, porque ele é inversamente proporcional ao dólar. Tá? E se ele tivesse abaixo de 0,30 negativo, ele estaria em verde. No caso, ele está 0,72 de alta, mais uma pressão de baixa para o dólar. Tá? Temos ali o VIX, que é o índice do medo. Vale lembrar que a gente tem alguns vídeos do Trader na Prática que a gente fala sobre o VIX, que é o índice do medo. Fica aí a lição de casa para todo mundo dar uma olhada. O VIX segue a mesma linha, tá? VIX negativo é negativo para o dólar. VIX positivo é positivo para o dólar. Ele é diretamente proporcional, segue a regra do 0,30. Temos ali o BRL-AE, que é o dólar à vista, tá? É o dólar balcão. Hoje o dólar aqui no Brasil está muito forte nesse momento que a gente está fazendo o vídeo, justamente porque preocupações internas, fiscais, dentre outras coisas, vem destoando o dólar e ele é diretamente proporcional. BRL está verde é porque está positivo, acima de 0,30 fica verde, abaixo de 0,30 fica vermelho. Quando está oscilando menos acima de 0,30 negativo e abaixo de 0,30 positivo, ele fica cinza, tá? E no canto ali, a gente tem o minério de ferro, tá bom? Minério de ferro de Dalian, aonde literalmente ele mostra se o minério de ferro está positivo ou negativo. Vale lembrar que o minério de ferro tem várias janelas, então quando a gente olha essa página do panorama na parte da manhã, o contrato de minério está fechado, mas a gente tem o valor de fechamento e segue a mesma linha, tá? O minério de ferro é inversamente proporcional
ao dólar, tá? Então isso é interessante. Esses retângulos, eles foram colocados aí em cima de propósito, tá? Porque são os dados que a gente mais olha. A gente está olhando commodities, né? No caso o minério de ferro, que é importante para a gente entender como que pode ser a movimentação da Vale. Tem o dólar à vista, que a gente entende como é a movimentação do nosso dólar à vista e qual reflexo pode ter no dólar futuro. Você nunca vai ver o dólar à vista positivo e o dólar futuro negativo, tá bom? Então eles são diretamente proporcionais. O VIX é para a gente ter uma noção como que funciona, como que está a expectativa com a economia americana. Hoje está tranquilo, está 0,74 de queda, dá para considerar que está quase estável. O WTI continua em alta, né, 0,69, isso pressiona o dólar para baixo. O S&P, que é o índice da Bolsa Americana, tá? Então um índice super importante, referência global, a gente analisa muito ele para entender o movimento. E o DX para a gente entender como o dólar está no mundo, frente às suas moedas mais importantes, tá? Então, esses dados em cima ajudam a gente a entender bastante como que está o cenário e a gente entende por que o dólar está movimentando para cima, para baixo. Então, isso é muito importante para a gente ter a correlação que pode estar motivando a nossa moeda aqui, o nosso mercado aqui, tanto a bolsa quanto o dólar, tá? Mas lembrando que o reflexo deles entre verde e vermelho é sua paridade e a sua correlação com o dólar, se é diretamente proporcional, se é inversamente proporcional, como eu citei em cada um desses itens, tá? E isso para a gente é muito importante no dia a dia, justamente para a gente entender qual reflexo, o que está refletindo no nosso mercado aqui, se é o mercado externo ou interno. Você pega hoje, dia 19/10, a gente vê um cenário clássico de dólar em baixa no mundo, né? O DX está em queda, o S&P está em alta, que pressiona o dólar para baixo, o petróleo está subindo, que pressiona o dólar para baixo, o VIX está caindo, que pressiona o dólar para baixo também, o minério de ferro fechou ali com 0,5% de alta, que também pressiona o dólar para baixo, mas temos o nosso dólar no Brasil com 1,5% de alta, né? Quase a 5.600 ali, 5.591, tá? Isso mostra o quê? O cenário externo está tranquilo, mas tem alguma coisa acontecendo no nosso cenário interno, tá? Que no caso aí é preocupações com auxílio emergencial, né? Preocupações fiscais, preocupações com inflação também, dentre outras coisas do cenário interno. É interessante citar que quando a gente pensa em contexto é sempre o que acontece internamente, ou seja, dentro da nossa economia, e também externamente, em outras economias, como Ásia, Pacífico, Europa e Estados Unidos, né? Esse cenário lá fora está tranquilo. O problema é nosso cenário interno. Então, quando a gente entende o contexto, a gente tem que saber sempre olhar para fora e para dentro, para saber o que está tendo reflexo. No caso, hoje, é exclusivamente reflexo interno, tá? Descendo um pouco mais na página aqui, vindo aqui da esquerda para a direita, a gente tem ali, se a gente passar o mouse em cima ali do APAC ali, e a gente tem ali a descrição do que é. No caso ali é o top 5 da Ásia e Pacífico. Quando a gente começa a fazer o panorama de manhã, a preparação antes do mercado abrir, é muito importante a gente entender o que aconteceu no mundo enquanto o Brasil estava fechado, tá? Então a gente tem os índices mais importantes. O primeiro ali é o Xangai Composto, que é o índice da China, o mais importante, tá? Temos depois Hong Kong, que é o índice Hang Seng, que é da Bolsa de Hong Kong, que é mais empresas de tecnologia, tudo como se fosse uma Nasdaq, tá? Temos ali o Nikkei, que é o índice japonês, temos mais embaixo aqui o KOSPI, que é o índice da Coreia do Sul, e depois temos aqui embaixo o ASX, que é o índice da Austrália. Então isso aqui é Ásia e Pacífico. Assim que nosso mercado brasileiro fecha, os primeiros mercados que abrem é Ásia e Pacífico, tá? Então, a gente entender o que aconteceu lá, se fechou positivo, se fechou negativo, é importante. Por exemplo, fechou tudo no positivo, só a Austrália que fechou levemente negativo, mas os índices asiáticos fecharam todos no positivo. Isso é bom, tá? Depois a gente tem aqui os índices europeus, o top 5 europeus, né? Aqui temos o primeiro ali, que é o Eurostoxx 50, tá? Que fechou positivo. Depois temos aqui o FTSE, que é do Reino Unido. Depois temos o DAX, que é um dos índices mais importantes da Europa ali, que é o índice da Alemanha. Temos o CAC 40, que é o índice da França, que é importante também. E depois temos o IBEX 35, que também é importante. A gente vê que a Europa fechou levemente positiva, tá?
E depois aqui a gente tem os índices americanos, tá? Temos o S&P, né, que é o S&P 500, depois temos o Nasdaq aqui também, o S&P está positivo, o Nasdaq está positivo, temos o Dow Jones que também está positivo, e olha aqui, ó, temos o Ibov, 3,43 de queda o Ibov, justamente em cima daquilo que eu citei como está o nosso dólar. Ó, o mundo inteiro fechou positivo, e o nosso Ibov e o dólar estão na contramão do mundo. O real, nesse momento, é a moeda que mais se desvaloriza no mundo, entre os emergentes, tá? E o Ibov é a bolsa que mais perde entre todos os emergentes, justamente por questões internas. Então, isso aqui ajuda a gente a ter uma visão muito, mas muito importante, tá? E esse último aqui é o índice mexicano, tá? Descendo mais um pouquinho, a gente tem outras coisas que a gente olha também que são importantes para a correlação. A primeira delas aqui na esquerda são os títulos americanos, tá? Não só os americanos, mas títulos importantes no mundo, né? Esse primeiro é o Treasury de 2 anos, tá? Depois temos o de 5 anos, mais abaixo temos o de 10 anos e o de 30 anos, tá? Isso aí é muito importante para a gente olhar quando tem alguma coisa ou de muita euforia nos Estados Unidos ou de muito estresse, a gente acompanha os treasuries. A gente está vivendo um momento no mercado americano onde existe uma grande expectativa de se começar a ter alta de juros, porque a inflação lá está começando a aparecer, a economia está começando a se recuperar, isso gera uma pressão inflacionária por crescimento, tá? E, consequentemente, isso antecipa a necessidade de subir juros para conter a inflação. Tá? E quando se começa a se ter a expectativa de antecipação de alta de juros, a gente vê os treasuries reagindo. E quando a gente vê os treasuries subindo, devido à expectativa de alta de juros, a gente vê uma mudança no cenário, inclusive nos emergentes. Lembrando que o Brasil é um emergente. Então, o que a gente começa a ver, principalmente no treasury de 10 anos? A gente começa a ver ele subir e a gente começa a ver uma fuga de capital de emergente. Tá? Por quê? Os treasuries são considerados ativos mais seguros do mundo. Quando se tem uma expectativa que a taxa dele vai começar a subir, que a taxa de juros americana vai subir, os títulos começam a pagar mais prêmio. Tá? Então, muito investidor que coloca dinheiro no risco, que emergente é dinheiro de risco, esses investidores começam a olhar para os treasuries como um horizonte tranquilo. Né? Aí acontece um movimento que a gente chama flight to quality, que eu saio do risco e vou para a segurança. A segurança, no caso, é os treasuries, e aí a gente vê uma pressão de alta nos emergentes, que é o que a gente está acontecendo no Brasil também. A gente está vendo o dólar forte, a gente está vendo bolsa para baixo. Isso não deixa de ser fuga de capital, ainda mais quando você tem naquele país preocupações grandes de inflação, que é o nosso caso aqui, e preocupações fiscais muito grandes. Tá bom? Então é isso que está acontecendo agora. Depois a gente tem também o bonde de 10 anos da Alemanha, a gente tem o bonde japonês também e também temos o bonde de 10 anos, né? O tesouro de 10 anos aqui do Brasil. Então isso é um ótimo termômetro para a gente entender o que pode estar fazendo com que o nosso dólar suba forte também, não só aqui, mas como nos emergentes. Hoje não é o caso, né? Porque a gente vê a curva a curta, 2 anos e 5 anos, está negativo. Então não tem uma preocupação grande hoje com questão de juros. Tanto é que todos os emergentes, o dólar está caindo frente aos emergentes, só o Brasil que está sofrendo com isso. Depois aqui a gente tem moedas, né? Então tem vários pares, as bandeirinhas ali até mostram exatamente o que é. Ó. Dólar contra real, o dólar está subindo 1,53, dólar vezes o peso mexicano, ó. Pode ver que o dólar está caindo frente ao peso mexicano, que também é o emergente. Descendo aqui a gente tem o dólar contra a lira turca, também o dólar está caindo frente à lira turca. Temos aqui o dólar frente à rúpia, tá? Indiana, que também o dólar está caindo. Temos aqui o dólar contra o yuan chinês, também está caindo. O dólar contra o ZAR, né, que é a moeda africana, o rende sul-africano, também o dólar está caindo. E temos o dólar vezes o rublo, né, que é rublo russo, que também está caindo. Então, ou seja, só o real está perdendo frente ao dólar. Fora isso, o dólar está caindo frente a todo mundo. Isso mostra, mais uma vez, que o problema é interno. Tá? Mais para cá, a gente tem uma cesta de moedas também, que aí é o DX, tá? E aqui temos todas as moedas do DX. O dólar frente ao euro, o dólar está caindo frente ao euro, dólar frente ao o ien também está caindo, o dólar frente à libra também está caindo, o dólar frente ao dólar canadense também está caindo,
o dólar frente à coroa sueca também está caindo e o dólar frente ao franco suíço, que também está caindo. Ou seja, o dólar está fraco no mundo inteiro, menos frente ao Brasil. Tá? Então, com essa página, a gente começa a ter esse termômetro. A gente começa a perceber, opa, o mundo está tranquilo, o problema está interno. Tá? Entender esse contexto é muito importante, porque se está caindo tanto a bolsa como está caindo, e se o dólar está subindo tanto como está caindo, descolado do mundo, o problema é bem sério aqui internamente. Tá? Então isso é um risco fiscal muito grande, tem uma fuga de capital e tudo mais. Se a gente descer mais um pouquinho, aí também tem outras coisas que a gente colocou, metais, agricultura, energia, tá? Tudo para a gente começar também ter uma noção, porque em alguns momentos, agora não, mas a gente estava no momento pós-pandemia onde todo o setor de commodities era preocupante, principalmente o setor de metais. Então é importante a gente ter essas cotações na tela também. A agricultura, para quem gosta de commodities, é interessante. E a questão de energia, a crise hídrica e outras coisas que também mostra para a gente como está. A gente estava sofrendo com gás e outras coisas. Tá? Então a gente também tem essa tela aí. Descendo mais um pouquinho, a gente tem duas coisas muito importantes. Tá? Quando eu faço a reunião matinal às 8h30 da manhã, eu comento bastante sobre a posição dos estrangeiros, como eles estão, porque baseado na posição dos estrangeiros a gente tem uma noção como que está a expectativa dos grandes investidores internacionais com o Brasil e com o dólar do Brasil. Tá? Porque se eles estão comprados em dólar, eles não estão acreditando na economia do Brasil, não estão acreditando no real. Se eles estão vendidos em dólar, é porque eles acreditam no real e acreditam na economia brasileira. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. A gente tem aqui a divisão, essas são as posições da B3, tá? Atualizado diariamente isso. Tá? A primeira posição aqui ó, é de pessoa jurídica financeira, bancos. Bancos estão comprados em 139 mil contratos e ontem venderam 7.640 contratos. Descendo aqui, ó, investidor institucional, tá? Fundos nacionais. Tá? Estão vendidos em 344 mil contratos de dólar e ontem venderam mais 11.756. Tá? Investidor não residente, esses são os importantes, tá? Que são os estrangeiros. Pode ser fundo, tesouraria, outras coisas, mas sempre capital estrangeiro. Eles estão comprados em 183 mil contratos de dólar, a maior posição do ano, tá? 183.408, e ontem compraram 21.296 contratos. Olha que interessante, ontem eles compraram 21 mil e hoje o mercado está subindo mais de 1,5. Tá? Ou seja, eles sabem ler cenário, eles sabem se preparar para o que está acontecendo, não estão acreditando na economia brasileira, não estão acreditando na moeda brasileira, estão apostando contra a moeda brasileira. Tá? Descendo mais um pouquinho, a gente tem pessoa jurídica não financeira, que estão compradas em 25 mil e venderam ontem 1.160. E por último, pessoas físicas, tá? Que é a posição de pessoas físicas que estão vendidos em 3.690 contratos e ontem venderam 740. Tá? Todo mundo que está vendido aí, no momento está errado. Tá? E todo mundo que está comprado, no momento está certo, né? Principalmente os estrangeiros. Então a gente acompanha muito eles. É muito interessante e importante para a gente ter uma noção como que os investidores estrangeiros estão olhando para a economia brasileira. Tá? E a posição deles no dólar diz muito sobre isso. Estão muito comprados, a maior posição do ano. Eles acreditam que o dólar daqui até o final do ano vai continuar subindo, que é a nossa expectativa também justamente pelo nosso cenário político e fiscal. Tá? E também nosso cenário aí de política monetária, com inflação alta, com expectativa de alta de juros, grandes intervenções do Banco Central no nosso dólar e tudo mais. Tá? E por último, né, não menos importante, a gente tem aqui agenda econômica. Tá? Aqui a gente consegue fazer filtro por país e tudo. Eu sempre aconselho deixar sempre Brasil, União Europeia e Estados Unidos, tá? Que é importante. Tem a China também, que a gente deixa justamente porque depois que o nosso mercado fecha, como a gente opera mercado americano, às vezes é importante a gente acompanhar às 22, 22h30, quando saem indicadores asiáticos. Tá? Então é importante. Só subir um pouquinho, clica em filtro. Tá? Aqui ó, a gente tem os indicadores do dia. Lembrando que indicador econômico, pessoal, tem até um vídeo no Trader na Prática que eu falo sobre indicadores econômicos. São informações super importantes, relevantes sobre uma economia. Tá? Então, a gente precisa saber quais indicadores tem para acontecer no dia, porque eles podem gerar movimentação no mercado. Tá? Eles têm o poder de determinar para onde o mercado pode ir e qual força, principalmente se eles vêm
acima ou abaixo do esperado, né? Indicador econômico, existe uma projeção que é feita, né? Uma expectativa por analistas, o que pode vir, baseado em como foi a movimentação da economia, tá? Se vir dentro do esperado, ok, o mercado geralmente não se movimenta muito. Quando ele vem muito acima do esperado ou muito abaixo do esperado, ele traz o fator surpresa. O fator surpresa gera muita movimentação, muita especulação, gera o que a gente chama de volatilidade, que é o que deixa o mercado super interessante. Então, todo bom profissional de mercado financeiro tem que saber, tem que acompanhar todo dia qual é a agenda do dia e justamente estar atento ao horário que vai ser essa agenda. Essa agenda pode ser indicadores europeus, americanos, brasileiros, fala de pessoas importantes. Aqui no Brasil pode ser uma fala de um Paulo Guedes, de um Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco do Brasil, do Banco Central, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, o próprio nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, enfim, essas falas são importantes. Pela agenda também a gente sabe quando tem o swap, quando não tem o swap, enfim, isso é muito importante. Isso aqui tem que estar dentro do dia a dia de um bom profissional de mercado financeiro, tá? Desce um pouquinho mais. Beleza, está aqui certo? Agora pode subir um pouquinho. Lá, a página, isso. Aqui do lado direito, a gente tem uma lista de twitters, tá? Uma lista que a gente definiu que são importantes, de twitters de casas importantes e pessoas importantes para o mercado, tá? Que muitas vezes acabam soltando furos e opiniões que são importantes, notícias também que são importantes para o dia a dia do mercado financeiro, tá? Então ele fica atualizando em real time, tá? Então clica ali, ó, load new tweets, né? E ele vai atualizando para a gente aí tudo que vai saindo. Hoje a notícia do dia é essa: Auxílio Brasil fora do teto abre espaço para turbinar emendas parlamentares em ano eleitoral. Então, ou seja, tudo está girando sobre o novo auxílio emergencial, que o mercado foi anunciado que vai ser R$400, tá? Isso fura o teto, né? Apesar de o governo dizer que não fura o teto, tem manobras fiscais para dizer que não fura o teto, mas em todo caso vai gastar muito dinheiro e o mercado está estressado com isso, porque traz um risco fiscal de longo prazo para o mercado, tá? Outra coisa importante que a gente tem nessa página, no canto direito em cima, a gente tem ali o primeiro item que tem uma roldaninha ali na esquerda. Se a gente clicar nela, a gente muda o tema. Então tem gente que gosta do tema claro, tem gente que gosta do tema escuro. Eu estou acostumado com o tema escuro, eu prefiro o tema escuro, mas se você clicar ali, você pode escolher qual tema você tem. Do lado, no meio ali, o botãozinho do meio, né, a gente tem ali a TV, né, que é o que acontece. Com essa TVzinha, você tem alguns canais ali importantes, onde saem notícias importantes, né? O primeiro deles é a CNN, depois a gente tem ali... O primeiro, na verdade, é Latos, tá? É o canal da Latos. Esse canal da Latos é muito interessante porque toda vez que a gente entra ao vivo com alguma programação nossa, automaticamente aparece na página para vocês. Ou seja, então vai ter reunião matinal 8h30. Se você tiver com essa página aberta, automaticamente você vai ver que 8h30 starta para você a reunião matinal comigo ao vivo ali, tá? Mesma coisa para o panorama de encerramento às 18h30, tá? E qualquer outra coisa que a gente venha... o panorama de encerramento é às 18h, tá? E qualquer outra coisa que a gente venha a fazer ao vivo, automaticamente a página abre para vocês. Depois a gente tem a CNN, tá? Que é super importante também, sempre tem notícias importantes. Do lado a gente tem ali a TV Senado, que muitas vezes Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ou alguma sessão importante vai estar passando na TV Senado, então é importante estar ali, tá fácil, você não tem que sair procurando lugar nenhum. Depois temos a TV Câmara, também, que é muito importante, que aí envolve questões envolvendo o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ou qualquer outra sessão de votação importante. E por último ali, a gente tem a TV Justiça, tá? Que é onde a gente está vendo ali, está até ao vivo, um julgamento do STF. Agora, a parte de
jurídica, vamos dizer assim, de justiça está mais calma, mas na época que o STF estava votando algumas coisas super importantes, era muito importante estar acompanhando pela TV Justiça, justamente porque reflete no preço do mercado, tá? A gente pretende adicionar mais canais, tá? Essa página a gente fala que está numa versão beta ainda. A gente tem uma lista de informações importantes que a gente vai liberar nela, dentre elas até mesmo notícias em real time, tá? Então, fora notícias do Twitter que a gente pega, a gente vai ter fonte própria de notícias em real time, tá? A ideia é que essa página seja tudo que você precisa para operar no dia a dia, tudo concentrado no único lugar, não tem que ficar entrando em vários sites diferentes, procurando. Tudo que a gente usa e é importante para operar no dia a dia está nessa página, tudo que a gente precisa para alinhar o que está acontecendo com o mercado com o contexto, tanto para a gente preparar antes do mercado abrir, quanto para a gente acompanhar enquanto o mercado é aberto. Tá? Então, isso é de uma riqueza imensa, é uma forma que a gente tem de contribuir com o mercado, essa página é de uso aberto a todos, então podem compartilhar, usar à vontade e compartilhar com todo mundo, e mesmo quando tiver todas as atualizações que a gente vai fazer a cada 15 dias, tem uma versão nova, vai ser aberto para todo mundo sem custo algum, tá? É uma forma de vocês estarem dentro do cenário o tempo todo da melhor forma possível, tá? Então, isso é muito importante. A gente tem alguns vídeos no Trader na Prática falando mais sobre essa preparação diária, né? E a gente achou importante trazer para vocês, explicar melhor como essa página funciona e o quanto ela é importante para o nosso dia a dia. Tá? E o quanto é importante para a gente perceber as correlações entre os mercados e também saber o que está acontecendo, né? Se o que está movimentando o nosso mercado é interno ou externo, dentre outras coisas. Tá? Então, espero que ela seja muito útil. Deixa aí na descrição o seu feedback, o que você está achando, sugestões são bem-vindas também. A gente está com uma lista gigante de atualizações que a gente vai fazer nessa página, mas toda sugestão é bem-vinda. Ninguém melhor que vocês para ajudar a gente a cada vez deixar essa página mais e mais fantástica, tá bom? O link dessa página está na descrição do vídeo, mas o link dessa página é panorama.latos.com.br, tá bom? Então ela é aberta a todos, usem sem moderação, tá? E não deixa de deixar seu like, não deixa de deixar seu comentário, sua sugestão para a página aí. Isso para a gente é muito importante, para a gente junto melhorar essa página aí, tá? E não deixa de curtir todos os conteúdos da página, tanto reunião matinal às 8h30 da manhã, panorama de encerramento, toda terça Trader na Prática, toda quinta-feira indicadores econômicos. Vocês vão perceber que unindo essa página e todo o conteúdo que a gente cria, principalmente indicadores econômicos, vocês vão perceber também o quanto isso vai fazendo diferença no seu dia a dia e vai fazendo cada vez vocês entenderem mais e mais o contexto. E uma coisa eu afirmo sem medo de errar, né? Você estar no mercado sem entender contexto é uma roleta. Tá? Você precisa entender o que está motivando o mercado a subir, a cair, se é o mercado externo que está fazendo movimentação aqui, se o interno está com algum problema próprio e está ignorando o cenário externo, dentre outras coisas. Se é a China, se é a Europa, se é os Estados Unidos, ou se é a nossa própria economia, se é política monetária, se é juros, enfim, o que está acontecendo. Saber cruzar essas informações para tomar decisões é muito importante. E a gente tentou e conseguiu colocar tudo isso em um único lugar, né? Uma única página para a gente estar acompanhando tudo isso. Tá? Então, espero que seja muito útil a todos vocês. Agradeço imensamente aí a audiência e vamos com tudo, tá bom? E a gente se encontra na próxima reunião, hein? Tá bom? Beijo para todo mundo. Ótima vida a todos.